Olá, meus caros amigos da EBRAD. Pessoal, olha que honra estou tendo aqui hoje. Aqui no escritório do meu mestre e mestre de todos nós, os maiores juristas de todos os tempos, o professor Ives Gandra Martins. Essa pessoa espetacular que não só tem uma erudição enorme na área do direito constitucional, tributário, enfim, filosofia, como também na área do direito civil. E está querendo dar essa contribuição, juntamente com a EBRAD, que congrega cerca de 8 dos relatores da reforma do Código Civil, todos ilustres juristas que estão contribuindo aí para esse projeto tão relevante, mas que a nosso sentir precisa ser debatido, não é? Debatido com a sociedade, discutido. E o professor Ives, dando a sua contribuição, como sempre, tem ideias muito inteligentes e muito preparadas para que a gente possa evoluir, aperfeiçoar esse projeto. Não é isso, professor? Exatamente. Eu considero o seguinte: em primeiro lugar, é o Carlos João Batista, em trazer esta figura. Uma alegria, mestre. É uma alegria. E aí quero que todos saibam que eu sinto-me muito honrado a ser há tanto tempo o patrono de direito tributário da EBRAD, dos cursos de longa distância. E o que me impressiona não é a qualidade dos que fizeram. Indiscutivelmente, todos aqueles que são os autores do anteprojeto do Código de Processo Civil são dele ou elementos considerados grandes juristas que estão no Brasil. A minha preocupação é a rapidez com que está sendo discutido, porque há conceitos absolutamente novos, revolucionários. Inclusive da área da tecnologia, né? Exatamente. E veja assim, o que caracteriza a mudança no direito no mundo? Se nós analisarmos, nós temos o seguinte: um direito até o direito romano, um Público, a Solon, Draco, as leis de ditos e titas, o Código de Hammurabi, o Código Egiptista, todos aqueles direitos eram, enfim, relações que nós tínhamos de coordenar as pessoas, mas nunca se discutindo a imposição do direito, porque a palavra do basileu, do imperador, daquilo que fosse o mandante, entendeu? O detentor do poder, não se discutia. Quando vem o direito romano, que, a meu ver, muda a história, que pela primeira vez um povo domina o mundo, em conhecer o mundo ocidental, através do direito. O outorga da cidadania romana, ele ia fazendo os países conquistavam, se tornando países fiéis. E nós temos 2.100 anos de direito romano controlando, desde o Império 700 e pouco, 750 e pouco antes de Cristo até 1553, quando cai o Império Romano no Oriente. O direito foi o grande instrumento. Nós temos uma doença. E qual foi a base? Uma ferramenta civilizatória, né? Mas Exatamente. A base do direito romano foi o direito civil. Jus civil honor, porque o jus era um direito não só de comércio, mas internacional. Ele lhe permitia esse entrosamento entre os povos. Se nós analisarmos como nós vamos a evolução, Código de Justinano, até chegarmos ao Código Napoleão, o Napoleão pega a sua estrutura, a sua espinha dorsal, para o direito romano, o Código Civil. O Código Civil é a base das relações da sociedade. Mesmo quando chegamos ao Brasil com o Código de Vilacqua, Código desde 1916, vai até a criação do novo Código. 2002. É criada uma comissão que trabalha há 30 anos, praticamente. Dos 6 da comissão, na aprovação, só 2 estavam vivos. E com debates acalorados, não, professor? Teixeira de Miguel, Freitas, Rui, e Miguel. E o João Manuel Alves eram os únicos vivos. E é interessante o seguinte: o Miguel eu tenho 4 livros escritos, inclusive fiz As Orelhas, um livro Conflito da Ideologia, a pedido dele, pedido eu assinatos, na época eu era presidente da Academia Paulista de Letras, nunca faltou acessar.
30 anos, pelo menos, nós temos uma discussão para a mudança do Código Civil. Com Moreira Alves, eu escrevi 32 livros. Acabei de vê-los, viu, pessoal? 32 Nesse livros. tempo, né? Foi, para mim, o maior ministro da história do Supremo. Um civilista excepcional. Do país inteiro. Quando eu ia para o exterior, Portugal, Peru, Argentina, enfim, tem também alguma titulação acadêmica, entende? E o nome dele era respeitadíssimo. O único homem no Brasil que exerceu 4 presidências de poder. Ele foi presidente do Poder Judiciário, um presidente supremo, foi presidente da República quando substituiu o presidente Sarney, e os presidentes da Câmara e do Senado não queriam que ele não concordei. Se ele Não queria ficar incompatíveis. Presidiu a Constituinte nos seus 2 primeiros dias, que foi quem instalou a Constituinte, e presidiu o Poder Legislativo durante 2 dias, até sair direito disso do Bahrein. O que vale dizer, o único homem que, dentro do direito, presidiu 4 poderes, onde nós só temos 3. O Poder Constituinte, tivemos só no período de 20 meses. Pois bem, com Moreira Alves nós discutíamos. Eram dispositivos que iam e voltavam. As conversas no centro de extensão universitária, onde nós víamos a forma como, nas faculdades, os projetos, até chegarmos a 2002. Com 23 anos do COB de 2002, nós criamos uma comissão só de grandes juízes. Mas já querem aprovação sem discussão. O que vale dizer, aquilo que levaria pelo menos 2, 3, 4, 5, 10 anos, eu acho pouco para discutir uma mudança tão substancial do Código, não está sendo feito nas universidades. Não está sendo feita, quer dizer, nós criamos uma influência e já está sendo discutido na Câmara. E as audiências públicas, eu sei o quantas audiências públicas eu participei na Constituinte. Então, o que me parece fundamental hoje é ganhar tempo para que todos nós possamos discutir dispositivo por dispositivo. Eu vou apenas colocar um ponto que me preocupa. Nós estamos, assim, com a função social do contrato. Se você analisar a essência do direito civil, que é nas relações entre o cidadão, direito de família, tal, direito às coisas, mas, na verdade, o que sum put tribui, entende, dá cada um o que é próprio, na verdade, depende, usamos o contrato, da propriedade do contrato, a estabilidade das relações que permitem a sociedade viver. É o contrato e a propriedade. Né? Nós temos hoje a discussão ampla da Constituinte, tivemos, e acho que, inclusive, dispositivos constitucionais não têm sido respeitados, quando invasões de terras são tomadas, que, na prática, a Constituição não permitiu, senão aquelas hipóteses... Para a reforma agrária. Para a reforma agrária. Mediante e essa é prevista na Constituição. É o 186, não é, mestre? 185 e 186. Agora, quando nós pegamos o direito civil e diz a função social do contrato, o que vai representar o João Batista é o seguinte: o conceito deixa de ser objetivo, como tem que ser no contrato. O que eu quero no contrato, pacta sunt servanda. Aquilo que foi contratado, só a rebus sextantibus é que nós permitiríamos na mudança das circunstâncias do contrato. Que é a teoria da imprevisão. Da teoria da imprevisão. Pois bem, aliás, o contrato é o que dá segurança às relações. Mas quando você põe a função social do contrato, nós criamos um critério subjetivo não explicitado. Até na Constituição, apesar de ser sintética, onde existem requisitos, maior, requisitos, nós temos a possibilidade de cada magistrado, de acordo com a sua perspecção, a sua visão de vida, né? Sua visão de mundo, né? Exatamente. A sua percepção, eu diria, a sua posição ideológica em que ele acha social. Se for um cidadão de formação marxista, o social para ele é o coletivo. E o coletivo tem que prevalecer sobre o individual. Então, quer dizer, na prática,
nós transferimos ao julgador, que é um poder técnico, o direito subjetivamente de defender e definir o que é social numa contestação de um determinado contrato. E por que eu digo isso? Porque eu tenho uma grande preocupação hoje na segurança jurídica. O que deveria ser o Código Civil? Foi essa a ideia dos romanos, quando criaram, a partir do período da República. Veja que é interessante. Nós temos o período do reinado, foram aqueles quase 400 anos de período da República, é que nós temos o direito crescendo a dar segurança às relações. Nós passamos a criar insegurança jurídica. Eu faço um contrato, não sei numa contestação, qual vai ser o conceito e função social daquele que vai julgar. O que vale dizer, nós abrimos um campo nas inadimplências, nas dificuldades de interpretação enorme para um julgador. Agora, eu pergunto o seguinte. Quando eu participei de audiências públicas, até hoje eu mantenho contatos quase que quinzenais. O Bernardo Cabral, por telefone, pertence ao Conselho dos Notários, em que ele está, e ele com 92 anos, preside o Conselho dos Notários da Confederação Nacional. O grande relator da nossa Que Constituição. foi o relator da Constituição. Nós conversávamos durante a Constituinte dizendo nós precisamos ter garantia e segurança, Bernardo. Ele uma vez estou com 2.500 artigos para tentar reduzir uma Constituição, tantas elas emendas, e chegar aqui aos 245, artigos primeiros 70, disposições transitórias. Ora, grande preocupação naquela ocasião, eu dizer o seguinte: dois poderes representam o povo. Quais são os dois poderes? Legislativo e executivo. Está no artigo 1º. Primeiro que é o nosso primeiro. Palavra que é primeiro Manda delegado que o exerce através de suas representantes eleitos, não é isso? Exatamente. Quer dizer, na prática, o soberano, quem exerce a democracia, o poder soberano é do povo e tem representantes. Isso. Por isso é que o legislativo não aparece em primeiro lugar, porque lá tem situação e oposição. O executivo em segundo lugar, porque só tem situação. E o judiciário em terceiro lugar, porque é um poder para fazer respeitar a lei que não faz, que é proibido de fazer pelo 49 inciso 11. Segundo, E pelo 103, 22, parágrafo segundo. segundo 22, 44 e 48, né, que dá atribuição exclusiva ao Congresso Nacional. E o 49 inciso 11 diz, Isso. quem quiser lá pela sua competência, Isso. e o 103, parágrafo segundo, nem nas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, pode... E o 49, mestre, prevê até a possibilidade dele sustar, né, por decreto legislativo, né, atos que exorbitem, né? Então, agora, o que ocorre? Nós vamos transferir a um juiz de primeiro instância. Eu falo com tranquilidade, eu sei quanto custa um exame. Eu participei de 3 bancas examinadoras, 2 para juiz federal e 1 para juiz estadual. E sei perfeitamente o que representa a dificuldade de um juiz sendo aprovado. Às vezes eu tinha pena, mas nós tínhamos que selecionar das perguntas que fazíamos para ver, para apurar. Mais de 6.700. Mas que eu candidato de menos de 100 em 3 concursos, somados os 3 concursos. Agora, mas deixar para alguém que está começando, fazer com que ele vá definir qual é a função social, porque não há os requisitos expostos. Então, nós corremos um risco de insegurança muito grande. Então, o que eu estava querendo, não é que eu estou criticando, eu quero que se discuta isso com a mesma extensão de tempo que tivemos no passado, em que todas as faculdades discutiam. Eu tenho uma comissão no Conselho Superior de Direito da FEComércio de São Paulo, de grandes juristas, só estudando o que eles já levantaram de problemas, entende? Que gostariam de discutir, gostariam de lembrar, gostariam de conversar. Então, eu digo, eu não sou contra o código, mas eu sou contra a rapidez com que um estatuto, que é o mais importante das relações de uma sociedade, está sendo levado
apesar da qualidade dos que escreveram, para aprovação no Congresso. É isso que eu gostaria que tomássemos consciência. Na universidade e nas faculdades de Direito, são aqueles que, enfim, vão operacionalizar o direito civil, entende? Para que possamos, dispositivo por dispositivo, escrever os livros que possam ser escritos até termos um texto amadurecido, não só os talentos que criaram o anteprojeto, mas fundamentalmente de todos aqueles que, sendo bons conhecedores de direito, gostariam de colocar suas posições. Não é? Então, é isso, meu caro João Batista, que eu gostaria que vai ser discutido no Congresso que agora vocês estão organizando, e que a minha posição é tempo para podermos discutir em profundidade. Professor, fique tranquilo, não é? Para nós é uma honra trazer essa discussão a lume, não é? O senhor tem toda a razão, são juristas de escola, não é? Professor Flávio, professora Giselda. São nossos companheiros, além de tudo, né? E todos patronos de Brás, como Vossa Excelência, né? Professor Gustavo Tepedino, enfim, professor Moacir Lobato, né? São tantos e tantos, não é? Professor Marcelo Milagres, enfim, são inúmeros juristas, vários deles estarão conosco no Congresso. E eu tenho ouvido bastante o professor Tartucci, sabe? Dessa mesma dificuldade que o doutor Bernardo Cabral teve na ocasião da Constituinte, de conciliar essas diversas propostas, substitutivos, redações e tal, e ele brinca sempre que a coisa acabou se pautando justamente pelo princípio democrático na votação. Mas eu acho que o senhor tem um ponto muito relevante, né? E eu, outro dia, conversando com o professor Flávio, ele me disse, olha, João, era importante que a gente realmente analisasse os dispositivos, não é? E fizéssemos uma contribuição pontual, né? E concreta, não é? Concreta em cima dos dispositivos, para que se evite, vamos dizer assim, alegações mais genéricas, né? Como o senhor está temendo na própria redação do dispositivo que trata dos requisitos do contrato. Né? São muitos outros. Isso, são tantos outros, né? São 300 e tantas páginas o anteprojeto. Não é? Então, professor, eu tenho certeza que a EBRAD é uma casa do saber, mas ao mesmo tempo é uma casa do debate, é uma casa que prima justamente pelo avanço democrático, o avanço da sociedade da ciência através do debate. Né? E a gente vai propiciar isso. Né? O senhor falava aqui da comissão da FEComércio, eu acho que vale a pena a gente ter uma interação, né, dessas comissões, a gente pode conversar com os relatores. Eu acho que o aperfeiçoamento sempre é bem-vindo, nós estamos numa fase importante, que é justamente dos debates, que tem que ser prévios, obviamente, a votação no Congresso Nacional. Não é? E se a gente conseguir colocar esses aspectos que o senhor bem tem colocado, como tantos outros juristas têm colocado. Outro dia estive num congresso com o meu querido amigo, o professor Rodolfo Pamplona, organizou lá na Unifax, também um dos grandes juristas, não é? E também patrono da EBRAD. O professor Flávio Tartucci esteve presente, tantos outros, Fred Didier, o professor Edinaldo, que, aliás, me diz que é seu fã, não é? E um grande jurista também, com os seus, salvo engano, 90 anos também, impressionante, com a sua mesma eloquência, e ele próprio também fez uma série de ponderações, como o Fred Didier fez, outro dia conversando com o professor Gustavo também. Então, enfim, eu acho que é um momento realmente da gente amadurecer, fazermos aí as nossas contribuições e conversarmos, não é? Claro. Porque a arte enfim, do direito e da política, né? Que afinal de contas é quem vai aprovar aprovar ou não, né, toda essa reforma, é o convencimento, né, professor? É a demonstração. Até porque você vê o seguinte, João Batista, nós temos o Congresso Nacional de Representantes do Povo, mas as pessoas são especialistas da ONASFAI, da atuação, antes de ser político. Mas são poucos aqueles que são professores universitários reconhecidos no mundo inteiro, ou no país, pelo menos,
entende? Tudo que se der de contribuição, esclarecendo, fazendo uma espécie de dissecação do projeto, para mostrar a Caixa As e as partes, as consequências, repercussões, etc. Isso vai auxiliar a ele. Claro. Por isso é que o mesmo tem que ter tenta para poder. Não podemos aprovar, nos pretende De afogar dinheiro. Isso não é de. Acho que é impossível. Mas você tem a impressão que o Congresso vai ser um sucesso. Lamento pelas minhas dificuldades Olha, nossa, físicas de estar presentes, mas fica aí as minhas ponderações, que, em última análise, eu estou pedindo tempo para a discussão. nós queríamos muito que o professor Lífes pudesse estar conosco, não é? Mas ele justificou aí outro dia, né, professor? Graças a Deus está aqui forte, restabelecido, não é? Mas não vão faltar oportunidades, inclusive, da gente poder promover até mesmo presencialmente esse debate, não é? Eu acho fundamental e eu vou pôr o meu Conselho Superior de Direito, que temos chegado muito ao Congresso, muitos projetos aprovados. Por exemplo, a Lei de Abuso do Poder Econômico, no século passado, nós demos uma contribuição enorme, Código Comercial, entende? E a ter contato com a sua comissão, para que o EDRAD e o Conselho Superior de Direito, com a comissão do Conselho especializado, com grande celeridade, trabalhem junto para colaborar com a comissão que redigiu. Vai ser uma alegria, professor Ives. Conte comigo, pessoalmente, que sou seu fã, seu amigo incondicional, não é? Seu admirador eterno. E também com a EBRAD, a nossa Escola Brasileira de Direito, né, que realmente tem grandes nomes da área, né, e todos vão receber com muita alegria todas essas contribuições, eu tenho certeza. E também com a Anima Educação, com os nossos mais de mil professores de direito, né? E São mais 18 faculdades. 18 faculdades, né? E mais de 60 mil alunos de direito. Então, para eles, isso aqui vai ser uma experiência incrível, não é? E, puxa vida, poder contar com as suas contribuições, com os seus ensinamentos, não tem preço. Um grande abraço, mestre. Muito obrigado por tudo. Viu? Obrigado, bom.